Vai ser fácil dizer poesia, porque vocês adoram poesia, né? Então vamos lá. Hoje eu estava dizendo, eu estou na luz mesmo, né? Que eu vim do evento agora, Portal da Luz, e chego aqui no Uniluz, então hoje é muita luz. Mas vamos fazer poesia. Para iniciar, vamos iniciar, porque são todas poesias. Poesia é feito filho, né? Aí você deixa uma de fora, dá pena. Mas vamos iniciar com Deus, que é de um grande amigo chamado Mário Poeta. A gente não pode começar sem Deus, né? Nada existe antes de Deus. E ele disse assim: Deus fez o mundo do nada, em 6 dias terminou. 2 terços de água em cima, o mar na terra plantou, e o céu bordado de estrelas suspenso no ar deixou. Um arco-íris pintou no céu como um diadema, o sol nascer da cor de ouro e morrer da cor de gema, e no crepúsculo da tarde deixou escrito um poema. Com a sua mão suprema deu velocidade aos ventos, deu às aves asas soltas para bailar no firmamento, porque o mestre é o único de perfeição 100%. Sem o seu consentimento, nada se move na terra. Sua previsão não falha, o seu projeto não erra, a máquina não enferruja nem seu eixo emperra. Seja no céu ou na terra, Deus é puro escorreito, deu à lua 4 faces e nenhuma dá defeito. Toda semana ela muda, mas não muda o seu efeito. O universo perfeito pintou de todas as cores, pôs num campo lençol verde e ornamentou de flores, com animais e floresta, e entregou aos pastores. Cuida bem dos pecadores, que para Deus isso é comum, e ainda deu um anjo de guarda para cada um. Cuida de todos os filhos, sem esquecer de nenhum. Deus é 3 seres em um, Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém foge do seu olho, nem escapa do seu manto, se transporta sem olhar e voa sem sair do canto. A chuva que cai do manto, pingo a pingo é peneirada. O rio de água doce, o mar de água salgada, que a natureza obedece a quem fez tudo do nada. Passa em toda morada, no dia a dia sagrado, ninguém pensa qualquer coisa que Deus não tenha pensado, porque Ele ama os pecadores, mas aborrece o pecado. De poder ilimitado, Deus é onipotente, por estar em toda parte, Ele é onipresente. E de saber absoluto, Ele é onisciente. Com a sua mão potente, é comandante da nave, a bordo do cosmo faz girar o globo suave, e dos desígnios e mistérios ele é o dono da chave. Quem tira do olho a trave, conhece os defeitos seus, sabe que Deus é o dono até da fé dos ateus, e até quem não tem fé sabe que o dono do mundo é Deus. Agora a gente começou, né? Aí, nessa poesia, tem uma partezinha dela que diz assim: quem tira do olho a trave, conhece os defeitos seus, né? Eu acho muito bonita essa parte que ele fala sobre isso, né? Porque a gente está no NEP, que é o Núcleo de Estudo, Pesquisa do Evangelho, né? Aí eu disse, mas rapaz, faltou um pezinho aí, viu? Que era prática, né? E não ia nem mudar a pronúncia, né? Aí por quê? Porque às vezes a gente estuda muito, né? E às vezes a gente pratica tão pouco, né? E o poeta Petrúcio Amorim, ele tem um verso que ele fala sobre isso, que ele diz assim: não sou profeta, muito menos visionário, mas o diário desse mundo está na cara. Um viajante na boleia do destino, sou mais um fio da tesoura e da navalha. Levando a vida, tiro o verso da cartola, chora viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia, não há verso nem poesia que consola o cantador. A natureza na fumaça se mistura, morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança, a humanidade, fecha os olhos para não ver. Televisão é fantasia, violência, aumenta o crime e cresce a fome do poder. Boi com sede, bebe lama, barriga seca, não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono, né? Então, na verdade, todos nós temos culpa por algum motivo, né? E às vezes a gente que está na prática espírita, eu costumo dizer assim, tem uma frasezinha no espiritismo que a gente usa muito, né? Que é orar e vigiar, né? Só que a gente faz assim, né? A gente faz orar e vigiar, né? Mas não é assim não, viu, meus amigos? É orar e vigiar, né? Aí eu fiz uma poesia chamada Desnudar. Nessa poesia eu falo um pouco sobre eu mesmo, né? Na caminhada. E eu falo, porque justamente, uma vez eu vi um poeta chamado Manuel Chudu. Vocês conhecem poeta cantador de viola, né? Sim, né? E o poeta cantador de viola, que é conhecido como repentista, ele tem um dom que é fazer verso na hora, verso de repente. E uma vez chegaram para um poeta chamado Manuel Chudu e disse: Manuel Chudu, eu vou te dar um mote para tu glosar um verso. E o cara disse um mote para ele, dizendo assim: um é, porém não parece, o outro parece não é. Aí disse: faz um verso aí.
Aí Manuel Chudu, com um raciocínio mal assombrado, né? Que o cabo traz de outras vidas, porque não é normal um cabo trazer um cabo do sertão, assim, né? Que não teve uma escolaridade e dizer uns versos assim de repente. Né? Aí Manuel Chudu disse, um é, porém não parece, o outro parece não é. Ele disse assim, vê-se um sujeito ladrão que tem um porte bonito, outro com porte esquisito, mas que tem bom coração. Vê-se um padre em seu sermão pregando Deus sem ter fé, e um bêbado no cabaré, a Jesus fazendo prece. Um é, porém não parece, o outro parece não é, né? Então, é mais ou menos isso aí, né? Aí eu disse, mas rapaz, isso é uma verdade, né? Porque às vezes eu estou fazendo assim meus momentos de poesia, sempre conto com meu amigo, né? Deilson, assim, das caminhadas. E às vezes a gente está aqui falando, né? O povo olha assim e diz, mas rapaz deve ser tão bom, né? E ainda é poeta, né? A esposa namorada, né? Ou namorado, né? Dele deve ser tão satisfeito, né? Mas às vezes a gente não é, né? Só esse personagem, né? A gente tem nossos defeitos. Mas claro, quando a gente adentra no espiritismo, a gente tem que procurar pelo menos a caminhada, né? Procurar pelo menos o caminho certo, por mais que a gente tropece na caminhada, né? Aí eu escrevi uma poesia para mim chamada Desnudar. E essa poesia eu digo assim, estão vendo esse irmão que vos fala nesse instante? É um ser também errante que não cumpre a missão. E se julga um cristão, insiste em andar sozinho, se fere no próprio espinho do seu ego vaidade, mesmo sabendo a verdade, se perde no seu caminho. E carrega a própria cruz achando que é pesada. Se lamenta pela estrada, se esquece de Jesus. Não percebe a sua luz, pois anda tão ofuscado. É um ser mal educado, que também tem preconceitos, mesmo com tantos defeitos, ele ainda é amado. Cego, surdo, egoísta, pouco faz de caridade. Tem requisito de maldade e ainda é pessimista. Um homem materialista, bruto e sem paciência. Se apega à ciência, da moral faz pouco plano, e assim no seu engano desconhece a sua essência. Mas eu tenho consciência desses erros que são meus. Isso é um passo para Deus, pois Deus sempre tem clemência. Quero então nessa vivência aprender a cada dia. Não me julguem a revelia, tentando me condenar. Só eu posso me julgar, pois minha mente é meu guia. Que essa minha poesia possa a todos desnudar, que possamos retirar o véu da hipocrisia, deixar de demagogia, ter autorreflexão, não perceber no irmão do seu olho argueiro e retirando primeiro a trave de nossa visão, né? Que possamos fazer isso na caminhada, né? Porque a caminhada é feita da gente, né? A gente que tem que aprender. Tem uma poesia de um poeta, já que meus amigos de Campina Grande estão aqui, tem um poeta que foi de lá, chamado Zé Laurentino, né? Poeta grande. Zé Laurentino escreveu uma poesia chamada Esmola para São José. Essa poesia, na verdade, é mostrar como é feita essa caminhada. A gente erra, mas a gente aprende, né? E ele disse assim, tem certas coisas, seu moço, que de bom gosto eu não faço. É dar esmola a quem pede com o santo embaixo do braço. Pois eu acho que o santo não tem muita precisão, afinal, nunca vi um santo comer feijão. Mas por arte do pecado, ou por minha pouca fé, todo dia lá em casa, chega um velho andando a pé, por sinal muito feliz, chega em minha porta e diz, esmola para São José. E o diabo da mulher, que é muito da alcoviteira, nunca vi uma mulher que não seja rezadeira, adquire um tanto ou quanto, corre e vai dar para o santo, para o velho fazer a feira. Às vezes, logo cedinho, quando vou tomar meu café, quando dou fé, eu grito, esmola para São José. Isso foi me enchendo o saco, cada dia enchendo mais. Um dia me acordei com a braguilha para trás, sentei num cepo de pau, tomei uma de repé, quando dei fé, eu grito, esmola para São José. E para dar esmola, a mulher se remexeu, eu disse, não vá, pois quem vai hoje sou eu. Quando cheguei lá na porta, o velho teve um espanto, eu disse, vá trabalhar que eu não dou esmola a santo, troca o santo por uma enxada, deixe de ser preguiçoso, santo não quer esmola, deixe de ser presunçoso. O velho me olhou e disse, que São José te perdoe, se Deus tiver ouvido, que ele te abençoe, e que cubra a tua casa de paz, amor, união, sossego, prosperidade, conforto e compreensão. E se o senhor precisar aqui desse velhinho, ele não mora tão perto, mas eu te ensino o caminho. Fica no sítio Cauã, onde já morou meu pai, à direita de quem vem, à esquerda de quem vai. E se o senhor passar por lá com precisão, de fome o senhor não morre, também não dorme no chão. Quando o velho disse aquilo, eu senti naquele instante como se fosse uma formiga sob os pés do elefante. Estava com as pernas tremendo, digo, não faço segredo, que o velho me deu uma pisa sem me tocar com um dedo. E eu, com tanta ignorância, ele tanta mansidão, me fez provar muito caro minha falta de educação. Então, naquele momento, eu gritei para o Salomé, mandei trazer para o velhinho uma xícara de café, e contando a grana minha, só R$20 eu tinha. Dei tudinho a São José. Poeta Zé Laurentino, né? Lição. Mas aí, obrigado.
Rapaz, é ruim demais, viu? Vou deixar um monte de meninos sem falar, viu? Mas o tempo é chegado. Eu vou recitar uma poesia para vocês. Qual poesia? Eu queria recitar duas poesias, viu, Arthur? Que é o nome do meu filho, viu? Então, respeite papai, viu? Ó, tem uma poesia, eu fiz uma poesia recentemente. Eu estou fazendo um trabalho, eu estou falando sobre isso porque eu estava falando sobre a trave e o argueiro. E recentemente eu estou fazendo um trabalho nos presídios aqui de Pernambuco. E nunca tinha feito um trabalho assim, trabalho de poesia, né? E quando a gente está do lado de fora, que a gente diz, vou para um presídio, né? Vem todo o estereótipo do que é um presídio, né? E como diz alguns, né? Bandido bom é bandido morto, né? E às vezes você fica com esse negócio na cabeça. E quando você entra, você percebe que foram pessoas que erraram, mas que pode ter uma oportunidade, né? Como todos nós já erramos, cada um numa proporção diferente, mas que a poesia possa ser instrumento para que exista essa reforma, né? E eu percebi algumas coisas, percebi que existe muito o contexto da liberdade, né? No mote, quando a gente vai fazer poesia, eles falam muito sobre liberdade, mas tem um pontozinho que precisa ser trabalhado neles, que é a questão do perdão, porque todos estão ali por conta de alguma coisa que eles fizeram, mas que alguém fez por eles também. Aí eu disse, rapaz, como eu não escuto nem vejo nada, eu trabalho através da intuição. Aí veio uma intuição para mim assim, e disse assim, faz uma poesia sobre o perdão. Aí eu fiz essa poesia sobre o perdão, eu queria que vocês escutassem, e faz pouco tempo que eu fiz, se você esquecer, vocês têm que praticar outra coisa em vocês, paciência. Mas eu digo assim, talvez vocês se vejam em algum perdão desse. Eu digo assim, perdão não é o esquecimento das ofensas cometidas, é sarar o luto do peito e tratando as feridas para que as lembranças ruins não sejam mais percebidas. Perdão não é abraçar nem beijar o ofensor, é se apegar com Cristo e curando a sua dor, para depois de enfim curado, abraçar o ofensor. Perdão não é apagar o algoz de sua vida, ou levá-lo para casa, dando para ele guarida, mas quem sabe orar por ele, até o dia da partida. Perdão é observar o dia e não ver somente dor, se lembrar dos campos verdes, que ali já teve cor, pois que no quadro de Deus só tem tinta de amor. Perdão é olhar para trás, ver o que te machucou, perceber quanto cresceu, quanto se modificou, que na janela da vida a paisagem já mudou. O perdão é rir da vida, é ser nela um palhaço, trocar o choro, a raiva, pelo um cheiro, um abraço. Em vez de querer folgar, melhor apertar o laço. O perdão é se acolher, é por dentro se amar, é seguir, reconhecer, fazer novo caminhar, quebrando elos, correntes, dos grilhões se libertar. O perdão é perdoar, simples assim, meu irmão. Foi o que Cristo mostrou lá na crucificação, que apesar dos nossos atos, dele tivemos o perdão. Isso é perdoar, né? E para encerrar, agora é mesmo, viu, Arthur? Agradecendo mais uma vez a vocês, meus irmãos, a oportunidade de estar nesse momento maravilhoso, né? Tudo é Nordeste aqui, né? Até o nomezinho como xilogravura. Então tinha que ter poesia, né, minha gente? Né? Tinha que ter poesia. E, sim, eu tenho, meus materiais estão ali fora, cordéis, CD, depois, tá, o intervalo é 3 e pouco, né? Eu não posso ficar, não, mas eu vou dar um jeito, viu? Mário Jorge me perdoe. Porque a gente tem a reunião do semestre, vocês vão para o semestre, né? Semestre vai ter um palco lá também com poesia, com música, viu? A gente vai estar lá representando, viu? Mas eu queria encerrar com uma poesia. Uma vez eu fui para uma palestra de um amigo chamado Márcio, e ele me disse assim, no final ele disse assim, porque na verdade tudo é uma brincadeira, a vida, tudo é uma brincadeira. E eu achei muito interessante esse formato que ele disse, porque na verdade a gente vai caminhando e às vezes a gente acha tudo tão difícil, né? E eu disse, poxa, como é que tudo é uma brincadeira? Aí eu me lembrei de Ariano Suassuna. Ariano Suassuna dizia assim, o ruim de passar é bom de contar, né? Ele tinha isso, ele dizia. Isso é muito interessante mesmo. Quando a gente perdoa, quando a gente consegue ultrapassar algumas barreiras que era ruim, quando a gente chega no presente, né? Assim a gente olha para o passado e ri, né? Mas, rapaz, eu passei por isso. Mas por quê? Porque agora é engraçado de contar. Porque a gente conseguiu quebrar esses elos correntes, né? Que ficaram para trás.
Aí, quando ele disse isso, eu disse, poxa, é uma verdade, às vezes a gente complica muito, a vida não é tão complicada assim. Aí eu me lembrei de uma poesia de Lenine. Lenine tem uma poesia chamada Simples Assim. E eu queria encerrar esse momento de arte com poesia, recitando essa música de Lenine chamada Simples Assim. E ele diz assim: no alto da arrogância, qualquer homem imagina muito mais do que se pode ser. É que vendo lá de cima, a ilusão que lhe domina diz que pode muito antes de querer. Querer não é questão, não justifica o fim. Para que complicação? É simples assim. Focado no seu mundo, qualquer homem imagina muito menos que se pode ter. No escuro do seu quarto, ignora o céu lá fora e fica claro que ele não quer perceber. Viver é uma questão de início, meio e fim. Para que a solidão? É simples assim. E a vida continua surpreendentemente bela, mesmo quando nada nos sorri. E a gente ainda insiste em ter alguma confiança no futuro que ainda está por vir. Viver é uma paixão, do início, meio ao fim. Para que complicação? É simples assim. Eu ando em busca dessa tal simplicidade. Não deve ser tão complicado assim. Se eu acredito, é minha verdade. É simples assim, né? É simples assim.